Henrique de Campos Meireles nasceu em Anápolis, em Goiás, cursou engenharia civil na Escola Politécnica da USP em São Paulo, tem MBA em administração e foi presidente do Banco Central de janeiro de 2003 a novembro de 2010. Antes de assumir o Banco Central, Meireles foi presidente mundial do Banco de Boston. É mole ou não? Brasileiro, presidente mundial do Banco de Boston. Ele iniciou as atividades do Banco de Boston em 74, se tornou presidente da instituição no Brasil em 84, também já integrou o conselho da Harvard Kennedy, também integrou o MIT, né? Em 2002 foi eleito deputado federal, cargo do qual abdicou para comandar o Banco Central. Ministro Henrique Meireles, de verdade é um prazer falar com o senhor, porque no meio dessa bandalheira toda que tem na política, no meio dessa política que provou que não deu certo no Brasil, a gente aproveitou muito mal o período democrático que nós tivemos, é um período muito curto, vem depois da ditadura militar até agora, daí para trás nunca teve democracia plena no Brasil, tivemos Estado Novo, República, depois Estado Novo, depois regimes de exceção, e aí chegamos na democracia com 2 presidentes empichados, muitos presidentes com esqueleto no armário, um presidente que teve 83% de aprovação e agora vai passar por um julgamento em segunda instância que pode impugná-lo para a candidatura à presidência da República. O Brasil aproveitou politicamente muito mal a democracia, que é o único caminho, também dizia o Churchill, né, que apesar dos defeitos, é o único caminho para você chegar a um sistema pleno de liberdade e distribuir para as pessoas benesses. Não é que nem os regimes que não deram certo, que, segundo o Churchill, é a verdade, distribuíam miséria, como o comunismo. Ao invés de você deixar todo mundo bem, ficava todo mundo igual, como se o social fosse todo mundo passar mal e se ferrar. E morreram 50 milhões na época do Stalin, mais uns 70 na época do Mao Tse-tung, e daí por diante. Mas a democracia é o caminho ideal para a gente conseguir salvar esse país ainda, por isso que a gente não pode desmoralizar totalmente os quadros políticos e acreditar em alguns, porque senão você abre espaço de novo para regime de exceção e tem muita gente já falando em volta de ditadura ou coisa parecida. Mas para mim, o único caminho ainda é o caminho democrático. Ministro, é um prazer falar com o senhor, porque nesse governo e também no quadro político, a única coisa que tem notícia boa de vez em quando é na sua pasta, na economia, não é de hoje. Não é de hoje. Então, o senhor não só tem um currículo invejável, mas é super competente no que faz, ministro. Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia também a todos que nos ouvem na Rádio Bandeirantes e assistem a Band News e o portal UOL. Bom, é um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Como você mencionou aí o Churchill, que de fato foi um grande estadista, né? E você colocou uma ideia dele de uma forma muito boa, quer dizer, quando ele dizia que a democracia é o pior regime, com exceção de todos os outros, né? Então, não há dúvida que estamos vivendo no Brasil um processo de aprendizado, de evolução. Acho que você descreveu bem. É uma democracia que no Brasil ela nunca teve um período longo, de fato, em termos históricos, para se consolidar e etc. Sempre foi interrompida de uma forma ou de outra. Você colocou muito bem, primeiro pelo Estado Novo, em seguida nós tivemos aí 21 anos aí de um regime não democrático completamente, e depois entramos sim no regime democrático, mas com muita conturbação, né? Como você mencionou. Então eu acho que agora é uma oportunidade, né? Temos agora um processo eleitoral em andamento e etc. É uma oportunidade grande que eu acho que do Brasil de amadurecer cada vez mais. Eu acho que a população está cada vez mais bem formada. Eu acho que no momento em que conseguimos superar a crise econômica, o país começa a crescer, começa a criar emprego, a inflação baixa, etc. Isso dá oportunidade à população de começar a olhar para o país, sair um pouco da preocupação intensa com o dia a dia, com
a sua própria situação, medo do desemprego, a inflação a 10%, e, de fato, começar a focar e a se concentrar nessas coisas que nós estamos conversando aqui, que você colocou muito bem, exatamente esta visão de Brasil, de longo prazo, e como é que nós estamos fazendo, o que devemos fazer. Eu acho que cada um vai ter condições de começar a pensar e, em última análise, o povo tem sabedoria. Eu acho que com o tempo, nós vamos cada vez mais fazendo melhores escolhas e o país terá condições, sim, de ir crescendo, amadurecendo e evoluindo aí. E eu acho que programas como o seu são muito importantes nesse aspecto. Ministro, eu sou um completo analfabeto em questão de economia, como muita gente no Brasil não entende muito de economia, e quando a gente ouve alguns comentaristas de economia, aí eu passo a desconfiar que eles entendem um pouco menos do que eu ou que não sabem explicar o que está acontecendo. Por exemplo, quando você ouve falar de inflação que fechou o ano passado abaixo do teto da meta, você fica preocupado, porque você fala assim, nossa, eu levei um susto quando eu vi essa notícia, porque você tem a noção de que tudo aumenta, você de repente pensa que tudo está aumentando, a energia elétrica tantos por cento, botijão de gás não sei quantos por cento, olha, o combustível aumentou de uma forma absurda, o preço dos combustíveis, isso tem reflexo direto da economia, porque normalmente aumenta o preço do alimento, não foi isso que aconteceu. Especificamente falando, o senhor que é expert no assunto, como é que você pode ter inflação num país que você tem a noção de que tudo está aumentando? Como é que se pode explicar e que diferença tem isso aí daquele período chamado estagflação, em que você tem desemprego e ao mesmo tempo queda de inflação, enfim, como é que o senhor pode explicar? Porque eu levei um susto na hora que eu vi, olha, a economia, a inflação fechou abaixo do teto da meta. Como é que pode explicar isso, ministro, de uma forma para as pessoas entenderem? Porque eu ouço economista falando, eu não entendo coisa nenhuma do que o cara está falando. Olha, o ponto é o seguinte, em primeiro lugar, temos que olhar o que é a inflação, né? A inflação é a média da subida de preços da economia. Leva-se em conta todos os preços. E, dependendo do índice, né, olha-se a cesta de consumo da população. Tem índices diferentes, né? Nós temos INPC, IPCA, IGPM, etc. Diversas medidas de índice. Então, vamos supor, pega-se índice de alimentos. Então, na cesta de consumo básica da população, principalmente de renda mais baixa, aí se mede o consumo com diversos itens, né? Seja feijão, arroz, carne, frango, seja lá o que for. E então faz um índice. Normalmente a população gasta tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso, e pondera e sai o resultado. Então, é uma média de índices. Agora, evidentemente que tem alguns índices de maior percepção, que chamam mais atenção, como você disse muito bem, o gás, a eletricidade, etc. E esses índices podem ter uma variação diferente da inflação. Por exemplo, um item específico, o gás. Bom, o gás subiu muito. Tudo bem, mas isso nada impede que os alimentos estejam caindo. Isso nada impede que outros itens estejam subindo menos. Agora, você diz, bom, mas como é que compatibiliza? Como é que eu entendo esse negócio? Eu entendo exatamente o seguinte: alguém gasta 100% do orçamento com gás? Não, uma parte. E aí entra exatamente essa medida. Alguém gasta 100% do orçamento só com feijão? Também não. Arroz? Também não. Mas então tem que medir tudo isso e dar uma média. O fato é que realmente a inflação está num nível baixo. Isso não quer dizer que o preço está caindo, porque aí seria outra coisa, chamada deflação. Não, a inflação é baixa, o que significa que os preços estão subindo menos. Uma coisa, só para voltar e deixar claro, uma coisa é o preço cair, outra coisa é a inflação cair e virar negativa. Então, o preço está subindo menos, o que significa que a inflação está baixa. E está, de fato, abaixo do piso. Agora, por que a população
tem essa impressão, muita gente ainda tem a impressão que está subindo muito o preço. A inflação está alta. Por quê? É uma questão de medida. A inflação estava muito alta, de fato, chegou a mais de 10%, né? Até 1 ano e meio atrás, ou 2 anos atrás, chegou a mais de 10%, quase 11%. E na memória de cada um de nós não tem exatamente a memória de preço como o IBGE calcula de 12 meses atrás. Não, há 1 ano atrás exatamente, janeiro de 17, o preço desse item era tanto, então subiu um pouco. Não, não é assim. As pessoas se lembram de um preço que às vezes não é de 1 ano, é de 2, ou é de 1 ano e meio, ou o que for, e diz, olha, o preço subiu muito. Não, de fato ele subiu muito, dependendo de onde estava, subiu muito e depois continuou subindo menos. Mas aí vem a questão. Mas o ideal, então, é não subir nada o preço, subir zero, ou cair. Não, aí não vou entrar aqui, que é um detalhe técnico muito importante, mas aí é um outro problema. O Japão teve esse negócio de muito tempo, os outros países que tiveram na crise, 2007, 2008, impacto pesado, lutaram muito para isso não acontecer. É preço caindo. Parece bom, mas é um certo problema, porque isso leva a uma queda da economia também. Porque aí as pessoas param de comprar esperando o preço menor na frente. Então, o ideal é a inflação na meta. E, de fato, a inflação está um pouquinho abaixo do piso da meta. Isto é, a meta ela é 4,5, o piso é 3, o teto é 6. E agora nós tivemos uma inflação ano passado de 2,95, um pouquinho abaixo do piso. É bom. Eu digo que para o Brasil, apesar de estar um pouquinho abaixo do piso, e o ideal é estar dentro do intervalo de tolerância da meta, mas para o Brasil, que veio de uma inflação muito alta, é bom. Dá um choque de inflação um pouco mais baixa, e isso chama a atenção de todos, começa a baixar as expectativas de inflação. Em resumo, o importante é que os preços estão subindo menos, e, portanto, a inflação está baixa. Agora, alguns preços, de fato, sobem. Um caso típico é o preço do gás, o preço da gasolina, etc., que são resultado da variação internacional do preço do petróleo. Agora, o importante é a média, é aquilo que é o total de gastos de cada família. Saber que isto está subindo menos e, idealmente, subindo menos do que os salários, né? Isso é que é importante. Ministro, a inflação sempre foi o grande inimigo do capital, né? Sempre foi o grande inimigo do capital. Você pega a Alemanha, depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, onde que ela foi fracionada territorialmente, não é? E tinha lá na República de Weimar, a gente sentava para tomar uma cerveja, custava R$5, acabava de tomar cerveja, custava 50. Que levou, inclusive, a um regime totalitário, nazi-fascista, crepuscular e canalha daquele Hitler. Levou um país inteiro ao desespero e acreditar no primeiro cara que viesse aí como salvador da pátria, o que pode acontecer também no Brasil, não estamos longe disso não. Mas sempre se teve a ideia de que com queda de inflação você tivesse uma melhora na economia, né? Geração de emprego e daí por diante. Até que ponto essa queda de inflação, quer dizer, com o preço subindo menos, pode melhorar esse quadro realmente lamentável de quase 13 milhões de desempregados no Brasil? Olha, não há dúvida, você tem toda razão, não há dúvida que melhora-se e aumenta, né, o número de empregados e aumenta a atividade econômica. A situação do desemprego tem uma certa similaridade com a questão que falamos da inflação. Por quê? O desemprego veio crescendo durante alguns anos, né? E chegamos a perder aí milhares de empregos por mês, onde empresas estavam fechando, demitindo, empresas fechando também as portas, etc, etc.
Agora não. Agora a economia já está crescendo. O Brasil já criou esse ano de 17, o ano anterior, mais de 1,5 milhão de empregos. Nós esperamos que agora em 18 crie mais de 2 milhões de empregos. Agora, o desemprego ainda está elevado, tem muita gente desempregada. Nós precisamos ter respeito com essas pessoas, que ainda estão desempregados. Então existe uma percepção ainda ruim, no sentido de ter muita gente ainda desempregada. Sim, o desemprego chegou aí a quase 14 milhões de pessoas, está caindo bastante, mas ainda tem muita gente desempregada. Por quê? Porque a economia não reage aos saltos. Ela começa a crescer, vai criando empregos fortemente, mas isso é uma coisa que vai. Aí nós temos a questão da sensação de bem-estar da sociedade, que vai aumentando aos poucos na medida em que a situação da economia começa a melhorar. Mas não é de uma hora para outra. Isso vai devagar, etc. A sensação de bem-estar da população vai aumentando, vai melhorando na medida que, primeiro, aumenta o emprego, a inflação está baixa e aumenta, portanto, a capacidade das pessoas de comprar, o chamado poder de compra. Isso está aumentando, de fato, né, que é resultado da inflação mais baixa e resultado também do aumento do emprego. Agora, não há dúvida que nós vivemos até um ano e meio atrás uma situação que era uma situação terrível. Quer dizer, nós estávamos com desemprego elevadíssimo, né? A economia caindo, contraindo, e também, ao mesmo tempo, a inflação elevada. Isso aí não é uma coisa que acontece no mundo frequentemente. Ter essas três coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, uma queda do produto, ao mesmo tempo um aumento do desemprego muito forte e, ao mesmo tempo, um aumento da inflação. E juro elevado ao mesmo tempo. Então, de fato, a situação que o Brasil viveu foi tremendamente negativa. Agora, foi resultado de uma série de erros de política econômica que, na medida que foram corrigidos e que os gastos públicos foram controlados, a inflação foi controlada, nós então já estamos em outra rota. A pergunta que se faz é a seguinte: por que durante o governo do Lula, que ele chegou a 83%, e até pegou uma rebarba do governo da Dilma, a gente tinha a notícia de que a gente era a sexta economia do mundo, estava beirando a quinta, e que passava a economia, por exemplo, da Inglaterra, que já foi um grande império e daí por diante, e de repente vem uma conta desgraçadamente terrível que diz que a gente está numa crise enorme. Onde é que nós perdemos a mão no meio do caminho? O que aconteceu de errado? De uma forma bem resumida, como é que o senhor pode explicar isso que ninguém entende? Olha, não há dúvida que nós estávamos crescendo muito naquela época. Eu, inclusive, naquela época, era presidente do Banco Central. E o país estava com inflação que estava na meta, o país estava crescendo, porque estabilizou a inflação e a questão e a parte fiscal também estava relativamente estabilizada, principalmente nos primeiros anos do governo. O que é que aconteceu? Num certo momento, o governo aconteceu, principalmente a partir de 2011, já começou um pouco em 10, mas principalmente em 11, a partir de 2011, o governo adotou uma política em que ele acreditava no aumento das despesas públicas, né? E que isso ia fazer o país crescer. O problema é que, é a mesma coisa de uma família, gastar mais é bom, se a pessoa está ganhando mais. É bom ganhar mais e gastar mais, né? Agora, se a pessoa toma dinheiro emprestado no banco, ou de agiota, ou o que for, todo mês para gastar, e no mês seguinte toma mais emprestado para gastar, isso não vai dar certo, né? Que era o que estava acontecendo, começou a acontecer com o Brasil. Muito bom se fosse para gastar dinheiro que, de fato, o governo tivesse. Mas não, o governo começou a tomar dinheiro emprestado cada vez mais para gastar mais. O que aconteceu? Isso gerou um aumento da dívida pública, isso gerou um aumento da incerteza e isso gerou, em consequência, um aumento dos juros, isso gerou um aumento de inflação e etc.
E aí houve um descontrole da economia, né? Cada vez mais o país começou a perder o controle da economia. Então, basicamente é isso. Quer dizer, no momento em que nós anunciamos o controle das despesas públicas com a colocação de um teto para o crescimento das despesas, já gerou muito mais confiança de que o governo não ia entrar em insolvência, não ia perder a capacidade de pagar a dívida lá na frente. Tudo começou a entrar no eixo, o Banco Central adotou uma política firme de controle da inflação, tudo isso junto fez com que a inflação caiu e o país voltasse a crescer cada vez mais fortemente e o nível de confiança na economia começou a crescer. Hoje nós estamos com níveis de confiança já bastante elevados dos empresários e mesmo dos consumidores, segundo as medidas de índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas. Olha, o aumento para os aposentados que ganham mais de um mínimo vai ser de 2,7%, que parece muito pouco. Todo mundo que fala de reforma de previdência aqui prega um caos tipo Portugal, o que aconteceu em Portugal, em países que sofreram pra caramba por causa da Previdência. Na sua visão de economista, o que representa essa reforma da Previdência que até agora o governo não soube explicar muito bem à população? O que representa isso, ministro? É caótica a situação da Previdência? Se não houver reforma, realmente a situação é complicada? Como é que fica essa situação? Olha, a Previdência tem, de fato, um déficit muito grande, né? Entre o que arrecada de contribuição e o que gasta com a aposentadoria, tem um déficit enorme. Um déficit de mais de 200 bilhões de reais por ano. E o governo tem que tomar emprestado para pagar isso. Tão simples quanto isso, né? Então, eu recebi, só para te dar um exemplo, eu recebi um e-mail de um cidadão que estava justamente indignado, né? É compreensível, né? É legítimo, não é justo, mas é legítimo, melhor dizendo. Então, ele dizia o seguinte no e-mail que ele me passou: eu comecei a contribuir aos 18 anos, tá? E contribuí durante esse tempo todo, você já tem lá os seus 50 anos, e sempre planejei me aposentar aos 53, dizia ele. E continuou: eu não gosto de trabalhar, aquele cidadão dizendo. Eu prefiro me aposentar e gozar a vida. Por que com a reforma da Previdência eu teria que trabalhar mais um pouco? Minha resposta foi direta, que ele entendeu. Disse: olha, o problema é que alguém tem que pagar a sua aposentadoria. Este é o problema, né? Eu acho que seria caso o Brasil tivesse com dinheiro sobrando, o governo com, né, capacidade de gastar muito, arrecadando muito mais do que gastava, ótimo. Então todo mundo podia se aposentar aí novo. O problema é que a pessoa se aposenta e o governo tem que pagar essa aposentadoria. Então, o dia desse aí eu estava, inclusive, numa reunião com parlamentares, etc. Um parlamentar levantou e falou: não, eu vou ter que sair, que eu vou na casa, eu tenho que ir para casa de um amigo hoje, que tem lá uma festa, que ele está comemorando 20 anos de aposentado. Falei: opa, e ele está dando festa aí? Tá... Não, ele é novo ainda, é jovem e tal, ainda está jovem, quer dizer, relativamente, mas está saudável, está comemorando. Eu digo: pois é, então, esse aí já tem 20 anos que está recebendo aposentadoria, o que é ótimo de um lado. Por outro lado, alguém tem que pagar. Quem paga a conta é a maioria, né? É o povo. Estado. Esse é o problema. É o povo. Então, agora, uma outra coisa. O que eu digo é o seguinte, só para terminar, desculpe da tela. A reforma visa garantir que cada um receba a sua aposentadoria no futuro. É isso. Agora, o que eu acho que é interessante falar, porque tem gente que recebe aposentadoria bilionária. Será que não é possível o governo divulgar essas aposentadorias para explicar a necessidade da reforma da Previdência? Porque tem gente que recebe muito pouco, tem gente que recebe uma porcaria de aposentadoria que não é nada, não significa nada. Agora tem gente que recebe quantias bilionárias que a gente não sabe. Não seria legal dar nome aos bois e mostrar o que significam essas aposentadorias? E quanto a isso, não há possibilidade nenhuma de revisão, de retroação? Olha,
Retroação é mais complicado, porque aí a Constituição garante alguns direitos nesse sentido. Hoje não é possível. E poderia se propor uma emenda constitucional nesse sentido. Eu acho, minha avaliação, um pouco provável que pudesse ser aprovada. Agora, em termos de evitar que isso continue acontecendo, sim, não há dúvida. E com o tempo resolver. Que é exatamente porque nós dizemos que a reforma da Previdência visa exatamente acabar com os privilégios que você acabou de descrever. Alguém que ganha dezenas de milhares de reais e trabalha normalmente, portanto, essas pessoas que ganham aposentadoria integral são funcionários públicos, servidores públicos, e essa pessoa ganha com aposentadoria integral, etc., e tudo bem, para ele ou para ela, mas não necessariamente para quem paga, que é a população brasileira. Então, a reforma visa exatamente acabar com isso, e propõe o seguinte: a pessoa tem que ganhar até o teto que é válido para todos os trabalhadores do país, inclusive a partir da reforma para o servidor público. Agora, mas por que ele não pode ter uma aposentadoria maior? Pode, desde que ele pague, ele faça a contribuição para isso. Tem um fundo, inclusive, que é o FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência própria do Serviço Público, em que aí cada um paga a mais para poder se aposentar. Né? Agora, o que não pode é alguém que paga normal, tal, igual todo mundo, e de repente tem uma aposentadoria milionária e o outro tem uma aposentadoria, pagando a mesma coisa, tem uma aposentadoria muito pequena. Em resumo, nós temos que estabelecer um regime igual para todo mundo e a partir daí, quem tiver condições de pagar algo a mais e financiar a própria aposentadoria maior no futuro é outro problema. Agora, o que não se pode é ter os mais pobres pagando para aqueles que ganham mais se aposentar com maior salário, pensão, aposentadoria no futuro. Em resumo, estabelecer uma maior igualdade, estabelecer maior justiça e, principalmente, não correr o risco de amanhã o país enfrentar problema, porque com 200 e tantos bilhões de reais de déficit todo ano da Previdência crescendo, e cresce de uma forma impressionante, se não fizer nada, daqui a alguns anos nós teremos aí mais 10% da riqueza nacional, do PIB, todo gerado todo ano, que seria pago ou usado apenas para pagar o déficit da Previdência, o aumento do déficit da Previdência. Em resumo, é essa a finalidade: estabelecer uma maior igualdade, número 1. Número 2, fazer com que todos possam ter certeza que vão receber aposentadoria no futuro. Porque, de fato, você mencionou, tem país que quebrou mesmo. A Grécia teve que cortar o valor de aposentadoria, mas não é só das grandes, não, das pequenas, de todas. E cortou 14 vezes. Uma vez atrás. Em resumo, isso aí é que nós precisamos evitar e estabelecer um regime não só sustentável à frente, mas também mais justo. Até que ponto a corrupção, principalmente dos meios políticos e alguns empresários, como aquele Joesley, corrompendo boa parte da classe política, né? Até que ponto a corrupção e também a sonegação fiscal arrebentam com a economia brasileira? Não há dúvida que o fato de haver evasão fiscal, as pessoas não pagarem os impostos, ou haver desvio de verba pública, etc., como você está se referindo, não há dúvida que tudo isso prejudica a economia. É o mau uso do recurso público, não tem dúvida, né? Então, o que nós precisamos é usar bem os recursos públicos de maneira que o país possa crescer, possa progredir, etc. E segundo, não precisa aumentar imposto, né? Idealmente seria o oposto, quer dizer, nós tivemos até no futuro uma queda de impostos,
uma queda de gastos públicos. E nós já começamos a enfrentar esse problema colocando um limite no crescimento de gasto público. Isso é fundamental. Foi o teto de gastos que foi aprovado no final de 2016. É fundamental. Por quê? A partir daí, você começa a forçar, inclusive, uma melhora do uso dos recursos públicos, da medida em que não basta aumentar a dívida, aumentar imposto e gastar cada vez mais. Não. Existe agora um limite para o aumento das despesas. E segundo, o país, hoje, está muito mais alerta, muito mais fiscalizador, a imprensa, né, o rádio, a televisão, o Ministério Público, a Justiça, etc., estão todos hoje muito mais atentos, alertas, etc., de maneira que cada vez o país possa administrar melhor os seus recursos, e é isso que será benéfico para todos e que vai permitir o país crescer mais e cada um produzir mais e melhor, né, trabalhando o mesmo número de horas. Isso é que é importante. Pelo que eu entendi, também não adianta nada você combater corrupção e sonegação fiscal se o Estado continuar gastando muito e for um Estado inchado. Uma reforma política mais plena e definitiva não ajudaria a melhorar o controle do gasto público? Não há dúvida. Sim, a questão aí é como se definir isso, né, Datena? E aí tem experiências do mundo inteiro, né? Tem a questão, por exemplo, do voto distrital. Tem o voto distrital puro, o voto distrital misto, né? Eu acho, por exemplo, isso são palavras que às vezes parecem vagas. Voto distrital, misto, distrital puro, o que quer dizer isso? Mas na realidade significa o seguinte, se cada um for pensar, em quem cada um votou para deputado, por exemplo, né? Muitas pessoas nem se lembram. É importante, portanto, aproximar o eleito ou o candidato do eleitor. Como? Ter um número menor, por exemplo, uma cidade pequena ou um grupo de cidades pequenas que elejam ali o seu deputado, por exemplo, e que possam conhecer a pessoa melhor, ou a sua deputada. Então, eu acho que, por exemplo, o sistema distrital ele tem uma vantagem nesse sentido, quer dizer, é uma região menor que escolhe o seu representante. E isso funciona bem em alguns países aí que têm renda muito elevada, né? Isso funciona praticamente na Europa quase inteira. Na Alemanha que tem a questão de ser misto, uma parte proporcional e outra parte é distrital, mas na maior parte dos países é distrital puro, isto é, uma região lá, um município, um bairro de uma grande cidade elege o seu representante. Portanto, o político fica mais perto do eleitor. Eu acho isso é uma ideia que está em discussão no Brasil, né? E, resumo, o ponto de cada vez mais aproximar o político do eleitor é importante e cada vez termos as pessoas mais bem informadas. O seu programa ajuda muito nisso, por exemplo. A imprensa livre ajuda muito nisso. É muito importante também que quanto mais informação tem a população, maior a capacidade de que todos têm de tomar melhores decisões. Nós temos que dar informação para o eleitor tomar a boa decisão. Esse é o ponto importante. O país precisa de gente que entenda do que está falando para sair desse atoleiro que está. A gente aí tem 2 candidatos à presidência da República, um já com experiência de ser presidente da República por 2 mandatos seguidos, que foi o Lula. Demorou, mas conseguiu ficar 2 mandatos, terminou muito mal a história do Lula, pelo menos agora ainda não terminou, pode terminar no dia 24, sendo ele considerado inelegível, se mantida a sentença em segunda instância. Pelo que eu entendi, não precisa nem ser preso, só a manutenção da sentença em segunda instância alijaria o presidente Lula da disputa democrática à presidência da República, mas ele seria impugnado por lei, pela lei da ficha limpa. Do outro lado tem o Bolsonaro, são os 2 principais colocados aí em relação às pesquisas. Mas a gente fica cada vez mais pensando, não é? Será que a gente não precisa de um sujeito técnico que entenda daquilo que está falando
principalmente de economia, para ser presidente da República, para não ficar nesses devaneios que o PT cometeu, não só o PT, mas outros tantos partidos, inclusive o PMDB, é atrelado muito ao PT durante um bom tempo. De repente aí, vamos lá, o sujeito vai se aventurar a eleger o Bolsonaro, que não tem uma experiência definitiva ainda para ser presidente da República, e aparecem os balões de ensaio como uma possível candidatura do Luciano Huck, o apresentador de televisão, candidato à presidência da República. No meio desse quadro, o senhor se coloca como candidato à presidência da República ou não pensa nisso? Olha, no que eu tenho dito a esse respeito, que é exatamente o que eu penso, como você diz, as pessoas, o homem público, em geral, independentemente de ser político, ou ocupar função pública, ou etc., ou função relevante no setor privado, ou na comunicação, etc., como você disse, dizer a verdade. Né? E eu já tomei a decisão de que eu apenas vou pensar nisso e, de fato, chegar a uma conclusão sobre o que eu vou fazer no início de abril deste ano. Por quê? Porque, no momento, eu tenho que me concentrar no meu trabalho, que é ser ministro da Fazenda, ministro da Economia, fazer com que o Brasil, de fato, cresça de uma maneira forte, consistente esse ano, criando empregos e com inflação baixa. Isso é o que interessa a todos. Né? Lá no prazo legal, que é até o início de abril, aí eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu continuo onde eu estou ou se eu saio para aí sim ter a possibilidade, eventualmente, de participar do processo eleitoral. E aí eu vou tomar exatamente um caminho ou outro. Ou continuo como estou aqui normalmente, ou vou, de fato, me desincompatibilizar, é a palavra legal, né, sair do governo e disputar aí o processo eleitoral. Agora, eu concordo com você, né, que nós estamos vivendo um momento no Brasil em que o Brasil está se reformando em todas as áreas, né? Então, nós tivemos aí mudanças importantes na economia e que continuam. Isto é, nós temos uma série de reformas aí em andamento. Tem a Previdência, tem a reforma tributária em andamento, tem uma série de reformas do funcionamento do dia a dia. Dá um pequeno exemplo para você, mas que é importante. Até pouco tempo atrás, para se registrar, algum empreendedor, se fala muito hoje em empreendedorismo, etc., as pessoas precisam empreender, crescer, e etc., abrir o seu pequeno negócio, etc. Muito bem. Vamos supor que alguém queira fazer isso no Brasil. Gastava-se mais de 100 dias, em média, para alguém conseguir registrar a abertura de uma empresa no Brasil. Estatística do Banco Mundial. E o mesmo tempo para fechar. Então, isso é um absurdo. E tudo é assim, para pagar imposto é complicado, para fazer isso é complicado, uma série de coisas. Então, existe todo um processo em andamento de simplificação da economia. São as reformas, a revolução da produtividade. Fazer com que cada um gaste menos tempo para fazer as coisas e faça bem, de maneira que todos possam ter mais tempo para produzir, para trabalhar e para ganhar dinheiro, para sustentar sua família, etc., etc., cada um independente do nível de renda. O trabalhador, trabalhadora chega em casa com mais recurso pelo mesmo número de horas trabalhadas. Agora, eu acho que é importante que as pessoas que ocupem cargos relevantes tenham suficiente experiência e formação para poder fazer com que o país continue agora cada vez mais nessa rota de simplificação. Por exemplo, eu mencionei no caso das companhias. Nós temos um trabalho grande para fazer com que até o final desse ano esse número de 100 dias caia aí para cerca de 7 em termos nacionais e no final do processo, se continuar isso, chegar a 3 dias, que aí é um bom número internacionalmente. E tudo isso é possível. Nós fizemos um trabalho conjunto com o Banco Mundial, estamos fazendo isso, técnicos vêm aqui ao Brasil e a Brasília, estamos trabalhando juntos. Em resumo, tudo isso são coisas que têm uma direção, tem
algo que é muito importante, de fato, que prossiga. Isso é que eu acho que é relevante. É que esse trabalho, essa reforma da economia brasileira, o controle dos gastos públicos, o melhor uso do dinheiro público e, principalmente, o aumento da capacidade de cada brasileiro de produzir mais e melhor, por exemplo, a reforma do ensino médio, que está em andamento e etc. Tudo isso é muito importante. Por quê? Para que o Brasil possa crescer mais e melhor. Né? E, como eu disse, cada brasileiro trabalhando o mesmo número de horas produza mais. Né? Então, esse é o ponto fundamental e que eu acredito que deve prosseguir. Olha, o universo de pessoas ouvindo a gente agora é extremamente grande. Né? Está na capa do site UOL, no portal da Band, que são comunicadores do mundo inteiro e da Band News TV, além da Rádio Bandeirantes, que está aí já beirando a primeira posição no TuneIn, que é um aplicativo que mede a audiência no Brasil inteiro. Agora, por isso que eu continuo insistindo desse tema. O Brasil não pode mais se aventurar, né? Ou com arrobo de coragem, ou com populismo, ou com conversa fiada, ou com bater no peito e dizer que é corajoso. Não pode. Né? O senhor está provado que na sua área, que é fundamental para qualquer país, que é a economia, tem conteúdo. O senhor acha que isso facilitaria muito? O senhor está falando, o senhor disse que vai esperar até abril, mas o senhor está falando que já tivesse um debate. E num debate, em termos de conteúdo, principalmente numa área importante como a economia, que está atrelada diretamente à Previdência, está atrelada diretamente à geração de emprego, está atrelada principalmente a controle de inflação. O senhor teria muito mais chance que esses candidatos que aí estão para, num debate público aberto, conseguir angariar votos e, na contramão da menor popularidade que o senhor tem em relação a essas pessoas, o senhor conseguiria reverter um quadro? O senhor pensa dessa forma? É exatamente isso que eu tenho que avaliar, entre outras coisas, até abril. Né? Para ver até que ponto existe, de fato, condições para isso, até que ponto existe uma disposição inclusive pessoal para isso, e até que ponto as condições políticas e eleitorais, etc., estarão favoráveis. Né? Normalmente, quer dizer, hoje, nos debates que eu tenho participado como ministro da Fazenda, etc., o resultado tem sido extremamente positivo, muito bom. Né? Exatamente porque estão fazendo aí esse trabalho que está dando um resultado muito bom. E como já dizia aí um escritor brasileiro já falecido, quer dizer, nada mais brutal do que o fato. Né? Eu sou uma pessoa que acredita muito em resultado. E é mesmo, porque num governo mal avaliado, de 6%, saiu de 3% para 6%, a sua pasta continua gerando boas notícias, o que é realmente quase que na contramão da história. Em percentuais, já que nós estamos no final da entrevista, e estamos falando com um economista e de primeira qualidade, o senhor diria que hoje o senhor é um 70% candidato, 60%, 80%, enfim, ministro, a pergunta de $1 milhão dessa entrevista. Tatena, vou dizer, existem diversas formas. Você, obviamente, além de excelente jornalista, de homem público, etc., você é muito inteligente, né? Então, sabemos disso. Então, são diversas formas de obter uma informação. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu, de fato, não estou parando para pensar nisso no momento. Se eu sou 70% candidato, ou 10%, ou 90%, ou 30%, ou 20%, ou o que for. O que eu quero dizer é o seguinte: no momento, para mim, o importante é o seguinte: o Brasil tem que, de fato, está crescendo cada vez mais e melhor, com inflação baixa e com renda mais alta e com emprego sendo criado. Isto acontecendo é uma situação, não acontecendo é outra. Então eu tenho que hoje me assegurar que isso acontece e vai continuar acontecendo no Brasil. O resto, a realidade vai dizer. Não é? E eu tenho que, num certo momento, o que eu não gosto é de ficar gastando tempo, etc., pensando numa situação lá na frente, que pode prejudicar, inclusive, o meu trabalho hoje. A minha ideia é estar totalmente concentrado no meu trabalho hoje e todos podendo ficar tranquilos em relação a isso,
no momento adequado, aí sim eu paro e tomo uma decisão, aí uma decisão que vai levar em conta todos esses fatores aí a que você está se referindo e claramente eu aí acredito que terei muito melhores informações, inclusive para chegar a esse tipo de coisa. Pelo que eu entendi, o fato define a sua candidatura. Se o fato define a sua candidatura, hoje o senhor seria mais candidato do que não, porque os fatos estão provando que os resultados estão bons da sua pasta, excepcionais. Os fatos estão me dizendo que hoje o senhor é mais do que candidato. Ministro, para encerrar, tem alguma novidade na economia que o senhor ainda não anunciou e que pode dar essa notícia agora, um alento à população brasileira que está precisando tanto de boas notícias? Olha, nós estamos estudando aí diversas coisas que podem ser feitas no momento. Agora, eu não tenho, no momento, uma decisão a anunciar, inclusive porque eu tenho uma postura e uma atitude de que eu anuncio uma decisão tomada. Eu não gosto de ficar Dei uma luz, pelo menos, ministro, dei uma luzinha assim no fim do túnel sobre alguma coisa que está para pintar aí que pode ser muito bom? Olha, eu acho que cada vez mais nós teremos mais emprego, cada vez mais nós teremos mais condições de que as pessoas possam confiar que a economia está crescendo e que podem consumir mais e podem ter, de fato, melhores salários e que a inflação vai continuar mais baixa. E, evidentemente, o que nós estamos agora estudando são maneiras e não tem ainda definições, como, por exemplo, já foi feito o ano passado, quando foi liberado, por exemplo, o FGTS, etc., as contas inativas do FGTS. Esse tipo de coisa, depois tem a questão da idade também, do PIS/PASEP, etc. Em resumo, nós temos agora uma série de estudos em andamento, tentando verificar qual é uma maneira em que as pessoas possam se beneficiar sem necessariamente criar problemas de economia e sem criar problemas para as contas públicas e etc. Em resumo, esse tipo de atividade, por exemplo, a liberação do FGTS foi extremamente positiva, porque eram contas inativas, estavam paradas lá, etc., e que foram colocadas para circular, as pessoas puderam pagar dívida, puderam consumir mais, etc., etc. Tem mais alguma coisa boa para o trabalhador que ele está precisando ouvir desse sentido aí? Exatamente. Isso é o que nós estamos estudando e, claramente, no momento que tivermos uma definição, certamente você será um dos primeiros a saber. Mas a linha é essa e o importante é inflação baixa, criação de emprego, crescimento e maior produtividade, isto é, cada um tendo a capacidade de, trabalhando a mesma coisa, produzir mais e ganhar mais. Isso é que é importante. 11h12, o combinado era até 11h12, eu costumo cumprir o combinado aqui, por enquanto não daria para ser político, pelo menos comparado com a maioria dos caras que tem por aí. Ministro, foi um prazer muito grande falar com o senhor, muito obrigado por essa entrevista e dispor do seu tempo, que hoje realmente é muito apertado pela sua agenda para tentar melhorar a situação do trabalhador brasileiro através da sua pasta, que é fundamental, que é a economia. Obrigado, bom dia, ministro. Obrigado, Datena. Obrigado a todos, um abraço grande. Vamos nos falar sempre. Um abração. Vamos sim, foi um prazer falar com o senhor. Igualmente.